the moon. Para a nossa aula de hoje, eu vou dar uma pincelada e uma retomada nos conteúdos que nós havíamos visto anteriormente e vou solicitar que vocês façam para mim o Focus on Language. Acredito que a gente já ouviu essa música da Shakira aqui na nossa última aula do Zoom, inclusive eu estou devendo aula para vocês, vou colocar em dia assim que eu conseguir. Então, a minha sugestão para esse Focus on Language, a música da Shakira já está feita. Mas quem achou bacana, achou legal, escute de novo, aprenda a cantar, é uma música legal. Então, a gente tem aqui na página 27, verbo be, interrogative for. Como é que funciona o verbo to be na forma interrogativa? Toda pergunta que a gente faz com o verbo to be, nós iremos colocar o verbo to be primeiro, sujeito e após o sujeito, um local ou um objeto. Vou colocar aqui para vocês no cantinho a formatação com todas as pessoas gramaticais do verbo to be. Então aqui nós temos os seguintes exercícios. The lines in the lyrics above, as linhas da música acima, contain affirmative and negative statements with the verb be in the simple present. Então elas contêm sentenças na forma afirmativa e na forma negativa com o verbo to be no presente simples. But how are questions formed? Mas como são formadas as perguntas? Study the examples below and answer the following questions. Estude os exemplos abaixo e responda as seguintes questões. Então a gente tem aí affirmative. You are a good soldier. Você é um bom soldado. Question. Are you a good soldier? Então eu precisei colocar o verbo to be em primeira instância, em segundo o meu sujeito e depois no caso aqui good soldier, bom soldado, é uma qualificação, é um adjetivo. Negative. It isn't over. Isto ainda não acabou. Isn't, nós temos a contração do verbo to be is, mas o not contraiu, virou isn't. Question. Isn't this over? Isso ainda não acabou? Então aqui eu usei o verbo to be na negativa para fazer a pergunta. Então aqui eu vou interpretar as questões, vocês vão pausar o meu vídeo quando acharem necessário e responder para mim, ok? Então vamos lá. Atividade número 2. Where do you place the be form in a question? Onde é que você posiciona o verbo to be em uma pergunta? After the subject, depois do sujeito, ou before the subject, antes do sujeito? Pensem e respondam. Depois, a gente tem dois quadrinhos, um quadrinho roxinho e um quadrinho em mostarda e amarelo aí. For short answers, o que são as short answers? São aquelas respostas curtas. Aí, eu vou retomar uma coisa muito importante. Toda vez que a gente tiver uma resposta curta, eu vou ter que ter uma pergunta começando com o verbo to be. Eu nunca vou ter uma pergunta com o pronome interrogativo e responder com uma short answer. Por exemplo, are you a student? Você é um estudante? Se sim, yes I am. Se não, no I'm not. Outro exemplo, is this a moon? Isto é uma lua? Yes it is. Sim, isto é. Is this a moon? Isso é uma lua? No, it isn't. This is the planet. This is the earth. Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta e receber como resposta uma short answer, a minha pergunta tem que começar com o verbo to be. Porque quando eu faço uma pergunta com um pronome interrogativo qualquer, por exemplo, where do you live? Onde você mora? Você já vai me responder de forma mais específica. I live in Lavras. What do you like? Do que você gosta? I like to watch movies. Eu gosto de assistir filmes. Então, lembrando aqui, retomando, toda vez que a gente tiver uma pergunta com verbo to be, pode se responder com as short answers. Retomando a página 27. Are you a good soldier? Você é um bom soldado? Quem está escutando essa pergunta responderia yes I am ou no I'm not. Isn't this over? Isso ainda não acabou? Yes it is ou no it isn't. Ainda
sequência, na página 28 do livro de vocês, nós temos esta tabelinha que é muito importante, esse pay attention. O que esse pay attention traz? Short answers are never contracted in affirmative form. Nós nunca iremos contrair uma short answer na forma afirmativa. Então, eu posso responder yes, it is. Nunca yes, it's. Não existe isso. Vai ser sempre it, is, separadamente. Então, observe a tabela abaixo e analise como essas yes, no questions e yes, no answers com o verbo to be são formadas. Então, aqui eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, lessem essa tabelinha com muita atenção para retomar as atividades. E aqui a gente tem as atividades de número 3. How would you answer the following questions? Como você responderia as seguintes perguntas? Vocês vão tentar responder essas perguntas usando short answers. Podem pesquisar, entrar no Google para fazer as pesquisas aí para analisar. Vou só fazer a interpretação das perguntas. Vocês vão pausando e vão respondendo sozinhos. Posteriormente, eu irei gravar um novo vídeo com as respostas para essas atividades. Então, olha só. Is Shakira Mexican? A Shakira é mexicana? Pesquise e responde. Yes, she is. Or no, she isn't. B. Is Waka Waka a love song? Waka Waka é uma canção de amor? Volta lá e analisa a letra. Is English easy? Essa vocês vão decidir se vocês acham inglês fácil ou não. D. Are you a non-native English speaker? Você é um falante de inglês não nativo? Pense e responde. Atividade 4. Change the following sentences into yes, no questions. Transforme as seguintes sentenças em perguntas que me dê brecha para responder que sim ou que não. Isso quer dizer o quê? Todas as perguntas terão que começar com o verbo to be, porque eu vou responder com uma short answer, correto? Vamos lá então. England and Germany are English-speaking countries. Inglaterra e Alemanha são países que falam a língua inglesa. Qual seria a pergunta que vocês fariam para obter esta resposta? B. Shakira is an actress. Shakira é uma atriz. Qual seria a pergunta que vocês fariam com essa informação que está aqui? C. French is easy. Francês é fácil. Como é que vocês perguntariam em inglês? Francês é fácil. Letra D. You are good at learning languages. Você é bom em aprender línguas. Faça a pergunta com essa estrutura aqui. E. Brazil is a Portuguese-speaking country. Brasil é um país falante de português. E F. India is a big country. A Índia é um grande país. Aí aqui embaixo nós temos este pay attention. O que ele traz para nós? For questions with, para perguntas com where, onde, who, quem, what, o que ou qual, and how, como. Place the question words in the beginning. Você sempre irá colocar o pronome interrogativo no começo e depois seguir a sequência gramatical. Então, nós teremos pronome interrogativo, verbo to be, sujeito e depois um local ou um adjetivo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de perguntas. How are you? Como vai você? Where is Aisha from? De onde é a Aisha? Virando a página, eu vou querer que vocês façam para mim também a atividade 5. Write short answers for the questions below. Aqui nós já temos as perguntas e vocês vão usar uma resposta curta para respondê-las. A. Are you 14 years old? Você tem 14 anos de idade? B. Is your mother a teacher? A sua mãe é uma professora? C. Are you and your best friend tall? Você e seu melhor amigo são altos? D. Are your parents fluent in English? Os seus pais são fluentes em inglês? E. Is your name long? O seu nome é grande, é comprido? Pensem e respondam. Lembrando sempre, pausem o vídeo sempre que necessário. Teve dúvida? Volta, escuta de novo. Vamos fazer esses exercícios com bastante cautela e bastante atenção para depois não dar trabalho de ter que fazer a correção. Atividade
Atividade 6, página 29. Match the questions with the answers. Conecte as perguntas com as respostas. Is Taglish spoken in French? O Taglish é falado na França? Are you an English learner? Você é um aprendiz de inglês? Is your father good at imitating accents? O seu pai é bom imitando sotaques? Are you and your friends fluent in English? Você e seus amigos são fluentes em inglês? Are German and English Romance languages? O inglês e o alemão são línguas românicas? Eu acho que essa questão aqui está errada. Está escrito romance de românticas. Eu acho que seria românicas, no sentido de serem línguas que vieram de Roma, proveniente de Roma. E aí, na segunda sequência aí com os parênteses, vocês vão pensar na tradução aqui, o que vocês vão responder. No, he isn't. Não, ele não é. No, they aren't. Não, eles não são ou eles não estão. No, it isn't. Não, isto não é ou isto não está. Yes, we are. Sim, nós somos ou sim, nós estamos. Yes, I am. Sim, eu sou ou sim, eu estou. Vai depender da pergunta. Então, aqui vocês vão conectar, colocar a letra na short answer que melhor responde. Na sequência aqui, nós temos os object pronouns e os possessive adjectives. Agora, gente, é muito importante vocês terem em mente o seguinte. Quando eu tenho um object pronoun, eu vou ter um pronome que se relaciona com o verbo. O object pronoun, ele sempre vem após o verbo, indicando quem recebeu a ação, quem sofreu a ação. O object pronoun, ele vai estar indicando na frase quem é que está sendo paciente de uma ação que foi performada por outra pessoa. Por exemplo, he gave her flowers. Ele deu flores a ela. Esse her quer dizer que ela ganhou as flores que foram dadas por ele. Então, o he é um subject pronoun, pronome que exerce função de sujeito, e o her é um object pronoun, indicando que ela recebeu as flores que ele deu. Agora, o possessive adjective, como o próprio nome diz, em inglês, quando a gente está estabelecendo uma relação entre substantivo e adjetivo, nós sempre iremos usar um adjetivo antes de substantivo. Em inglês, é como se fosse mais importante contar a qualidade que a coisa tem e depois contar o quê. Então, eu vou falar, por exemplo, blue, que é a cor da minha lua, moon, que é o meu substantivo. Quando a gente vai usar um adjetivo possessivo, primeiro eu vou indicar de quem, por isso ele chama adjetivo possessivo, e depois eu vou indicar o quê. Então, eu posso falar, por exemplo, my t-shirt, minha camiseta, my moon, minha lua, our planet, nosso planeta. Então, o my, your, his, her, our, their, que significa deles, vão ser um adjetivo possessivo. Então, retomando aí, o object pronoun está relacionado com o verbo e aparece após o verbo. O possessive adjective está relacionado com o substantivo e aparece antes do substantivo, indicando a posse, indicando a quem esse substantivo pertence. My glasses, my earrings. Então, eu vou sempre usar um adjetivo possessivo e depois o nome do objeto. Então, aqui, na questão 7, na página 29, nós temos o seguinte. The two sentences below were taken from the reading section. As duas sentenças abaixo foram retiradas da seção de leitura. Read them and answer the following questions about the words involved. Leia-as e responda as seguintes perguntas em relação às palavras que estão em negrito. The new English speakers aren't just passively absorbing the language, they are shaping it. Os novos falantes de inglês não estão simplesmente passivamente absorvendo a língua, eles estão remodelando-a. Esse it, ele se refere a quê? Segundo trechinho, que é esse que está em amarelo.
Keep in mind that an upside down world, vou aproveitar meu planetinha aqui, an upside down world, it's the native English speakers who may have to brush up their comprehension of English ala Hindi, Spanish, Polish and Arabic. Tenha em mente que em um mundo de ponta cabeça, são os falantes nativos do inglês que devem ter que aperfeiçoar a compreensão deles no inglês, a moda indiana, espanhola, polonesa e árabe. Então, em relação a esses trechinhos, vocês irão agora responder para mim, lembrando, pausando sempre depois que eu falar. Eu vou interpretando cada uma agora, rapidamente, vocês vão pausando e vão fazendo com muita calma, com muita cautela, ok? Primeira pergunta, letra A, exercício 7, página 29. Which word indicates possession? It or there? Qual das duas palavras indicam possessão? It or there? Pense, responde uma das duas. B. What does it replace in the sentence? O it substitui o que nessa sentença? Substitui alguma coisa. O que? C. Who does there refer to in sentence 2? O there na sentença 2 ele se refere a quê? D. Which word is used in place of the object in the sentence? It or there? Qual das palavras é usada para substituir um objeto na sentença? O pronome it ou o pronome there? Virando a página aí, nós temos aqui mais um pay attention. Isso aqui é importante, inclusive, que vocês traduzam e tenham traduzido aí no caderno de vocês ou façam as anotações relativas a ele aí no livro. Então, esse pay attention está falando o quê? An object refers to the information that verbs may require. Um objeto, ele refere-se às informações que o verbo pode pedir, pode exigir. For example, call requires a direct object because if you call somebody. Então, o verbo call, que significa ligar, ele sempre irá requerer um objeto direto, porque quem liga, liga para alguém. Então, eu vou perguntar, por exemplo, call, ligou para quem? Call who? Ligou para quem? I call my father. I call my sister. I call my mother. Liguei para meu pai, para minha irmã, para minha mãe. Somebody would be the object. Alguém será o objeto. Call your father in the morning. Ligue para o seu pai pela manhã. Give, que já é outro verbo, é o verbo dar. Requires both a direct and indirect object. Ele requer ambos, um objeto direto e um objeto indireto. Since you give something to somebody or you give somebody something, desde que você dá algo para alguém ou você dá a alguém alguma coisa. Então, observe os exemplos aí. Give that dictionary to him. Give what? Dê o quê? That dictionary. Aquele dicionário, objeto direto. Para quem? To whom? To him. Para ele. Então, o dicionário aqui funciona como objeto direto, porque eu posso perguntar o que para o verbo. E o him funciona como objeto indireto, porque eu estou dizendo a quem ele irá dar o dicionário. Então, aqui eu tenho um verbo que funciona exigindo um objeto direto e indireto. Então, eu tenho um verbo, o give é um verbo transitivo direto e indireto. O que é um verbo transitivo? É aquele verbo que não tem o seu significado encerrado. Ele precisa de um objeto, ele precisa de um complemento para que a gente consiga compreender a frase de forma completa. Aí a gente tem outro exemplo. Give him that dictionary. Dê a ele aquele dicionário. Então, o him aqui é um objeto indireto. Dê o quê? Um dicionário. E o dicionário vai ser o objeto direto. Something is the direct object and somebody is the indirect object. Alguma coisa vai ser sempre o objeto direto e esse alguém que vai receber alguma coisa vai ser sempre o objeto indireto. Vocês estão conseguindo conectar alguma informação aí? Quer dizer que quando a gente tiver um object pronoun numa frase, esse object pronoun vai ser o objeto indireto. Por quê?
quando eu falo assim, ligue, para quem? Para ele, para ela, para sua irmã, para sua mãe, eu precisei da preposição para. Se eu falo assim, tell the students, conte, informe aos estudantes. Conte para quem? Para os estudantes. Então, aí também eu vou precisar de um objeto indireto, que vai ser um dos object pronouns. Agora, quando eu consigo perguntar what, o que, para o verbo, e a resposta vem diretamente, então aí eu tenho um verbo transitivo direto e o meu complemento será um objeto direto. Por exemplo, he eats, ele come. What, o que? Apple pies, tortas de maçã. Ok? I hope you have no problems here. Let's go ahead. Aqui, nós temos uma tabelinha mega importante para vocês. Vocês vão prestar bastante atenção nessa tabelinha. Subject pronouns, antes do verbo. Object pronouns, depois do verbo. Possessive adjectives, antes do adjetivo, indicando quem o possui. E aí, tendo estudado e observado com bastante atenção essa tabelinha, vocês vão fazer para mim as atividades 8, 9, 10 e 11. A atividade 8 está pedindo o seguinte. In which sentence can't the words in bold be replaced with an object pronouns? Em qual das sentenças a palavra que está em negrito não pode, can't, não pode ser substituída por um pronome objeto? Então, vocês vão tentar substituir todas as palavras aqui por um pronome objeto. Lembrando que o pronome objeto fica após o verbo. Então, se tiver em negrito e tiver antes do verbo, quer dizer que não pode substituir por um pronome objeto. E aí, vocês vão marcar aquela sentença que a palavra em negrito não pode ser substituída por um pronome objeto. Dica da teacher: circulem todos os verbos dessa frase para acharem a resposta correta. 9. Atividade 9. Which pronoun correctly replaces the words in bold? Então, qual pronome que substitui corretamente as palavras que estão em negrito? A gente tem aí native English speakers, falantes nativos do inglês. Então, how often do you practice English with native English speakers? Quão frequentemente você pratica o inglês com falantes nativos do inglês? Esse falantes nativos do inglês pode ser substituído por think and check. 10. Rewrite the sentences replacing the words in bold with a suitable pronoun. Reescreva as frases substituindo as palavras que estão em negrito por um pronome que caiba. Então aqui, letra A. Their airport has very good signage for foreigners. O aeroporto deles tem uma boa sinalização para estrangeiros. Foreigners, vou substituir por qualquer nome. Volta nessa tabelinha, pensem e marquem. B. Put your dictionaries away. Coloque os seus dicionários de lado. Your dictionaries você vai substituir por, volta na tabelinha e substitui. C. Tell Raj he has a date this Friday. Conte pro Raj que ele tem um encontro essa semana. D. Cassie speaks Portuguese with her mother and English with her father. Cassie fala português com sua mãe e inglês com seu pai. E. We don't need an interpreter for the meeting. Everybody speaks English. Nós não precisamos de um intérprete para nossa reunião. Todos falam inglês. E, finalmente, a última atividade, atividade de número 11. Check the alternative that does not make sense. Marque a alternativa que não faz sentido. Então, aqui vocês vão ler cada uma das alternativas, fazer a tradução se necessário e marcar aquela que não faz sentido. And finish for today. That's all. I hope you like it. I miss you so much. Kisses, kisses. See you. Bye bye.